Bom dia, Fórum Mídias, o último do ano, dia 30 de dezembro de 2024. Antes de ler isso aqui, tem uma frase do poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que diz mais ou menos o seguinte: dizem de um rio que ele é violento, mas ninguém diz que são violentas as margens que o comprimem. O presidente Lula é um rio comprimido, não é de hoje. Aqui nós temos uma matéria do dia 13 de novembro de 1982, quando Lula era candidato a governo de São Paulo. Luiz Inácio acusado de ter casa no Guarujá. Aquele apartamento, depois, o triplex do Guarujá, veio em 2010 a ideia, mas isso já era antigo. Em 82, há 42 anos, já diziam isso. Esse Luiz Inácio acusado de ter casa no Guarujá. Esse é um dos trechos da nota oficial divulgada ontem pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de São Bernardo do Campo. Agora inventaram casa de férias no Guarujá. Nos últimos 10 anos, as únicas férias que o Lula teve foram os 31 dias que passou na cadeia do DOPS. Desafiamos os acusadores do Lula a mostrarem a cara e darem o endereço da tal casa do Guarujá e sua escritura. À noite, antes de um comício no ABC, Luiz Inácio fez um desafio: renuncia à candidatura ao governo do Estado se ficar provado que possui uma casa de veraneio no Guarujá. Então, não é de hoje essa perseguição a Lula. E o que estamos vendo agora e o que podemos ver a partir do ano que vem, né, 2025, o que pode vir por aí? Aqui nós temos que nos lembrar de uma coisa: existe muita gente contra o presidente Lula. Assim como temos muita gente, até de esquerda, que critica o Lula por tudo, acha que o copo está todo meio vazio e não meio cheio, né? Aqui nós temos os militares. Temos que lembrar que o atual comandante do Exército Brasileiro, pouco antes de tomar posse, ele falando com os oficiais, ele confessou que, infelizmente, foi o resultado da eleição presidencial que, para a maioria de nós, foi indesejado, mas aconteceu. Ainda a interlocutores, o general pontuou não ter feito críticas nem ao presidente atual e nem ao anterior, tendo apenas relatado o fato de que a maioria dos militares votou em Bolsonaro. E os militares estão insatisfeitos, que estão indo presos pela primeira vez na história. Há outros na linha de tiro aí, prontos para irem para a cadeia também, pela tentativa de golpe de Estado, inclusive, que incluía os assassinatos do presidente eleito Lula, do seu vice eleito Alckmin e do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Eram vários generais, 2 já estão presos. O general Heleno deve ser o próximo da fila, pelo menos era lá o organograma deles, lá, né? Era o que estava apontando. Mas os militares são uma área contra o governo do presidente Lula. Temos também aqui a pesquisa Genial Quest, divulgada no dia 4 de dezembro, que mostrou como o mercado vê o presidente Lula. A reprovação do presidente subiu de 64%, que era em março, para 90% agora em dezembro. 90% do mercado não quer o Lula em 2026. Então, nós temos os militares, nós temos o mercado, que também não quer o Lula, e nós temos a imprensa, que não quer o Lula desde 1982, desde que ele surgiu, né? Há poucos dias, no dia 22 de dezembro, no domingo da semana passada,
A Folha publicou um editorial na primeira página, no alto da página. A conta do almoço grátis chega cedo ou tarde. Apenas se abandonar a gastança, Lula terá condições de concluir seu mandato sem pôr em risco a estabilidade macroeconômica. Aí fala, chegou a fatura da irresponsabilidade, etc. Entretanto, lá na Rede X, a Folha recebeu um puxão de orelha dos leitores. Quando ela fez a postagem sobre esse editorial, os leitores adicionaram um contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. É importante acrescentar a informação de que o Grupo Folha teve benefícios fiscais de 39,3 milhões em 2024. O grupo se empenhou fortemente para que continuasse a receber essas isenções de impostos que acabaram tendo de ser compensadas pelos demais contribuintes. Curioso, não é? Eles gostam de cobrar, não existe almoço grátis só para eles. Eles podem almoçar grátis. Mas a Folha, o Estadão, a Veja, eles são aqueles tiros que vão atirando aos poucos no governo. Mas tem o canhão, que é a Rede Globo, que resolveu aderir com aquela reportagem, vamos chamar pelo nome, cafajeste, que teve no Fantástico, protagonizada pela jornalista Sônia Bride, quando se aproveitaram do presidente fragilizado, que havia acabado de sair de uma cirurgia, onde ele mesmo temia pelo resultado, saiu fragilizado, foi dar uma entrevista e teve a entrevista editada pela Globo de uma maneira covarde, porque tudo aquilo que foi colocado na edição poderia ter sido colocado ao vivo, que aí o presidente Lula poderia ter tido a oportunidade de responder. No entanto, colocado na edição, na pós-entrevista, foi colocado como um comentário que o presidente não pôde responder. E ali foram feitas críticas, inclusive uma defesa da Lava Jato. Veja bem, aquela operação que foi unha em carne e que não existiria se não fosse o apoio ostensivo da Rede Globo e do seu principal veículo jornalístico, que é o Jornal Nacional. O Jornal Nacional fazia uma cobertura diária e fantasmagórica. Cuspindo dólares, reais, R$100 aqui na cabeça do Bonner. O Bonner deve estar cheio de dólar aqui. Eles fizeram uma cobertura. Além da cobertura, foram eles que divulgaram em primeira mão um áudio ilegal da presidenta Dilma conversando com, à época, o Luiz Inácio, o ex-presidente na época, um vídeo ilegal colocado no ar e que acabou barrando através do ministro Gilmar Mendes, que pela edição deu a entender que a Dilma estava dando uma carta branca para o Lula não poder ser ficar na mão do Moro, ter que subir para o STF, quando, na verdade, não era nada disso, e o ministro Gilmar Mendes teve que depois pensar que ele foi ludibriado pelo pessoal e pela edição do Jornal Nacional, porque temos que lembrar, e até hoje isso ainda não foi feito meia-culpa, que a Globo tinha um jornalista lá trabalhando unha em carne, chamado Vladimir Neto, trabalhando unha em carne com os procuradores da Lava Jato. O próprio golpista Temer, numa entrevista ao Roda Viva, disse que se a Dilma tivesse conseguido, como pretendia, que o presidente Lula assumisse o ministério, dificilmente o impeachment passaria. O Temer disse isso textualmente no Roda Viva, que se o Lula tivesse virado ministro, dificilmente o impeachment da Dilma passaria.
por causa da habilidade do presidente que ele vem, que é da própria natureza dele, e ele vem desenvolvendo contra tudo e contra todos. Já não é de hoje. Agora, além desses problemas, agora, em janeiro, começa um outro problema para o presidente Lula, que a gente não sabe. Essa dupla Trump e Elon Musk, está certo que o Brasil é um país grande. Muito dificilmente o Trump vai tentar fazer aqui com o Brasil uma coisa de país-eco de terceira categoria, né? Nós somos um mercado grande para os Estados Unidos e eles não vão querer perder esse mercado. Mas, de qualquer maneira, eles podem perturbar bastante e inflamar a direita aqui, que é o outro polo que não quer o presidente Lula, a extrema-direita e os bolsonaristas, que ficam lutando o tempo inteiro para que a gente tenha aqui uma anistia e para que o presidente Lula não consiga um quarto mandato. Portanto, nós vamos ter pela frente aí 2 anos de muita luta até 2026. Temos que saber quais são os adversários e temos que fazer o que nos cabe agora, porque, na verdade, o presidente Lula não pode contar com mais, não são nem 150 os deputados de esquerda. Por exemplo, para barrar um pedido de impeachment do Lula, seriam necessários 171 votos. Nós nem isso temos. Então, é contra tudo isso que o presidente Lula está lutando. Muita gente falou: Lula não podia tirar esse dinheiro daqui, o Lula não podia fazer aquilo. É simples. Como disse o Garrincha lá, quando falou: olha, você dribla daqui, faz dali. Ele falou: mas você combinou com o Russo, que era o marcador dele, que isso ia acontecer. Tem que ver se os deputados vão deixar, se a mídia vai deixar, se o mercado vai deixar, porque eles especulam, como está acontecendo agora com o dólar, não é? Eles manobram tudo para enfraquecer o governo. Então, nós temos que lutar para o governo cumprir chegar até 2026 e, chegando lá, que a gente vote para ter uma Câmara e um Senado mais de acordo com as expectativas que lançamos nas costas do Lula, para que o Lula possa governar do jeito que a gente quer. Porque é muito fácil falar: o Lula tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quando aqui não é uma ditadura. O Lula não governa por decreto, não põe a tropa na rua para fazer o que ele quer. Tem que negociar com o Congresso, e o Congresso é majoritariamente contra. Um feliz 2025 para todo mundo e até dia 2, que nós voltamos com o Fórum Mídias. É isso aí, Antônio Melo. Feliz ano novo para você, para todos os botafoguenses bicampeões este ano, que vão fazer um ano novo de felicidade. Vamos ver o que vai sobrar do time. Muito bom para mídias hoje, gente. Um abraço. Oi. A Adélia falou assim: precisamos de uma vinheta para o Fórum Mídia. Estamos de acordo, vamos conversar lá fora. Vou providenciar, vou pedir ao Renato Rovai e ao pessoal que faz as vinhetas. Precisamos sim de uma vinheta para o Fórum Mídias. Gente, até bom ano novo para todos. Tchau, Melo. Obrigada.